Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o nosso programa de número 50, gravado no domingo, dia 2 de agosto de 2020. Chegamos a agosto, ou seja, o ano está caminhando para o fim. E cá entre nós, espero que acabe logo, né? Essa pandemia aí, espero que venha logo a vacina. Pessoal, espero que estejam todos bem, que tenham curtido o nosso último Tributologia. Queria lembrar você mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Professor Gabriel Quintanilha. O Tributologia também vai no YouTube. E aqui no melhor aplicativo para ouvir o podcast, que pode ser no Apple Podcasts, no Deezer e no Spotify. O Tributologia também está disponível todas as semanas. Além disso, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @GabiQuintanilha. Tem sempre muita novidade de direito tributário. Pessoal, o Tributologia de hoje vai abordar um assunto que eu particularmente acho extremamente interessante e acho que você que está aí me ouvindo também deveria se interessar. Eu vou abordar aqui um assunto que talvez nem tenha sido tão divulgado como deveria, mas foi o julgamento da apelação cível número 10.019.75.61/2019, 8260491. Vou repetir para você anotar. 10.019.7561/2019, 8260491. Essa apelação cível foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. E aí você vai falar, pô Gabriel, você vai falar de empresarial no Tributologia agora? Não, é um assunto que envolve e muito o direito tributário. Esse julgado, ele pela primeira vez entendeu que é possível a União requerer o pedido de falência de uma empresa, revertendo a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. Esse julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é uma grande revolução no tocante à possibilidade de pedido de falência pela União, pelo ente público de uma empresa. Tecnicamente, a jurisprudência histórica, mesmo antes da Lei de Recuperação de Empresas, mesmo antes da Lei 11.101, sempre foi no sentido da impossibilidade do ente público requerer a falência por vários motivos. A continuidade, a preservação da empresa, a continuidade da empresa. Um outro motivo, um outro fundamento importante é a carência do interesse de agir do ente federado requerer a falência, tendo em vista que há a seu favor um rito favorável muito mais célere e muito mais eficaz, que é a Lei de Execuções Fiscais, que é um rito pautado e focado na satisfação do crédito tributário ou não tributário. Enfim, a Lei de Execuções Fiscais não serve somente para cobrança de tributos, não serve somente para cobrança de dívida ativa tributária, mas efetivamente há um rito mais favorável. E além disso, o artigo 187 do Código Tributário Nacional deixa claro que a cobrança do crédito tributário não se sujeita ao concurso de credores, não se sujeita à falência. E aí a gente tem que fazer aquela pequena distinção, né, entre o concurso formal e o concurso material. É claro que o concurso material ele se aplica à fazenda, na forma do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. O concurso material para satisfação e pagamento dos créditos na falência, ele deve ser aplicado sim à fazenda, de modo que o crédito tributário somente será pago após o pagamento dos créditos trabalhistas, dos créditos decorrentes da legislação, né, trabalhista, dos créditos decorrentes de acidente do trabalho, lembrando que os créditos trabalhistas têm limite de 150 salários mínimos, os créditos decorrentes de acidente do trabalho, esses não têm limite. Aí serão pagos os créditos com garantia real, limitados ao valor do bem gravado, para somente então serem pagos os créditos tributários. O concurso a que não se submete à fazenda é o concurso formal. Concurso formal, daí a possibilidade da promoção de execução fiscal, ainda que haja uma falência em curso. E é interessante o resultado desse julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque esse ano de 2020 foi um ano muito interessante no tocante à discussão da habilitação, inclusive, em falência. O STJ entendeu recentemente que é possível que a fazenda se habilite na falência
ainda que a execução fiscal esteja em curso, desde que não haja garantia já efetivada na execução fiscal. Então, poderia haver, de acordo com a STJ, a habilitação na falência e a manutenção da execução fiscal até que sejam encontrados bens do devedor. Mas a decisão de São Paulo, ela vai além. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela permite que o ente federado faça a requisição, o requerimento de falência da empresa. No caso Intela, né, a União, ela recorreu, né, desse julgamento sem análise do mérito, sem resolução do mérito, requerendo a falência da empresa, com base ainda no Decreto-Lei 7661 de 45, porque efetivamente o caso era um pouco anterior, mas a União fundamenta o seu pedido com base no Decreto 7661 de 45 e na Lei 11.101, no seu artigo 97, que permite que qualquer credor pode formular o pedido de falência. O crédito da empresa devedora ultrapassava o valor de 22 milhões de reais, que era muito superior à capacidade econômica da empresa. E aí tem um detalhe, a chave para a resposta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é que todos os meios para a satisfação do crédito foram utilizados. A Fazenda esgotou todos os meios para a satisfação do crédito sem ser bem sucedida. Não houve sucesso. E aí que está o ponto nodal desse julgado. Porque a Fazenda, ela exauriu os meios para a satisfação do crédito. Ela tentou efetivamente buscar os créditos pelos meios cabíveis, mais favoráveis, como é o caso da Lei de Execuções Fiscais, mas ainda assim ela foi mal sucedida. Então, no caso concreto, a Fazenda Pública, ela alega que o pedido de falência tem como base a execução frustrada, o que autoriza o pedido de falência na forma do artigo 94, incisos 2 e 3 da Lei 11.101. E aí, o julgado, ele tem um detalhe muito interessante que fala o seguinte: a Fazenda fundamenta o seu pedido no sentido de que a ausência de consequências jurídicas mais severas para a empresa, que não paga o tributo, que não tem como satisfazer o crédito e que a dívida é muito superior à sua capacidade de pagamento, é um não recolhimento deliberado dos tributos, afetando a livre concorrência, pois o seu mercado relevante não teria condições de disputar com essa empresa que não paga os tributos em dia. Essa alegação, na minha opinião, foi a grande chave para o sucesso. Eu tentei de tudo, eu não consegui, e essa empresa dolosamente não paga tributo e continua competindo, fazendo um preço muito mais favorável, né? O ponto principal, gente, é o seguinte: historicamente, sempre houve a negativa do STJ do pedido de falência pela União, pelos estados, pelos municípios, porque efetivamente não há interesse de agir. Não há interesse de agir porque, se for requerida a falência, a Fazenda, ela vai submeter o concurso material de credores e ela vai ter que receber somente depois de trabalhista, acidente de trabalho e crédito de garantia real. De modo que, quando a gente fala dessa possibilidade, essa possibilidade seria uma medida extremada de acordo com a própria decisão e o posicionamento adotado. Mas, enfim, no sentido de que há uma ilegitimidade, né, da Fazenda Pública pedir a falência, há vários julgados. Se você quiser anotar, né, o RESP 164.389 de Minas Gerais, segunda seção do STJ, RESP 287.824, também de Minas Gerais, primeira turma, RESP 363.206, também de Minas Gerais. Ou seja, nós temos vários RESPs, o último, para você anotar, 363.206 de Minas Gerais. Então, efetivamente, você tem uma saraivada, né, como usam a expressão, de decisões contrárias ao pedido de falência pela Fazenda Pública, exatamente pela falta de interesse de agir, E o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem várias decisões no mesmo sentido. A segunda Câmara de Direito Empresarial, lá do Estado de São Paulo, também decidiu pela ilegitimidade ativa da Fazenda Pública, né? E aí
você tem vários precedentes também nesse sentido, né? Também nesse sentido. A questão outro argumento também que é muito utilizado, além da preservação da empresa, é a impessoalidade, né? É a impessoalidade. A impessoalidade naquele pedido de falência. Então, some-se meios mais favoráveis à fazenda para a cobrança. Impessoalidade, preservação da empresa, efetivamente não há que se falar na possibilidade de requerimento de falência. Bom, o ponto aqui para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, efetivamente, esse posicionamento ele está ultrapassado. Esse posicionamento está ultrapassado. Ele entende que, nesse caso concreto, como o pedido de falência foi com base no artigo 94, inciso 2, e não no 94, inciso 1, ou seja, a Fazenda valeu-se de todas as vias apropriadas para a satisfação do crédito e não foi bem sucedida. Por isso, então, que é cabível esse pedido de falência. Ou seja, a Fazenda fez de tudo para satisfazer o crédito, mas infelizmente não foi bem sucedido. Então, na forma do artigo 97, inciso 4, ela pode, da Lei 11.101 de 2005, ela pode efetivamente requerer a falência de uma empresa. O que me chama muita atenção nesse julgado, a parte do voto, e aí eu abro aspas aqui para ler um pedaço do voto, que diz assim: se assim nas circunstâncias acima narradas, ou seja, nas hipóteses de execução fiscal frustrada e inércia do devedor em satisfazer o débito tributário, não há como se invocar o princípio da preservação da empresa de maneira genérica, de modo a justificar eventual falta de interesse da Fazenda Pública no pedido de falência. Até porque, se há a finalidade de proteger o interesse da economia nacional, há que se considerar também a necessidade de exclusão do mercado das empresas que não estão aptas a participarem de maneira saudável da livre concorrência, um dos princípios de ordem econômica previstos no artigo 170, inciso 4 da Constituição. Desse modo, o pedido falimentar, nesses casos, tem por objetivo principalmente a repressão aos agentes econômicos nocivos ao mercado e à livre concorrência, os quais muitas vezes não pagam seus débitos tributários e concorrem deslealmente com aqueles agentes econômicos que atuam regularmente adimplindo as obrigações tributárias. Fecha aspas. Portanto, nesse caso concreto, o que nós temos é uma mudança histórica de posicionamento. E aí eu dou a minha opinião honesta sobre isso. Olha, eu realmente não vejo fundamento para a Fazenda requerer a falência de uma empresa. Mesmo porque, como o próprio julgado diz, a Fazenda se submete ao concurso material. Então, se a dívida tributária é muito superior àquela dívida que efetivamente foi a capacidade de pagamento, né, da empresa, na verdade, é muito superior à capacidade de pagamento da empresa, isso não seria suficiente para você requerer a falência, porque a Fazenda não vai receber. Se a empresa não tem capacidade de pagamento, eu vou requerer a falência dela única e exclusivamente para tirá-la do mercado. E aí eu tenho uma intervenção do Estado na economia, feita pela Fazenda Pública, que é totalmente descabida. Quem tem que analisar players nocivos de mercado, quem tem que analisar se uma empresa está praticando um ato anticoncorrencial, não é a Fazenda Pública. Existem órgãos especializados, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Direito Econômico, o CAD, enfim, existem órgãos constituídos para avaliar concorrência. E não é nem a Fazenda, nem o Judiciário que deve analisar esse tipo de debate. Existem órgãos técnicos focados nisso. Fechar a empresa pelo simples fato de fechar, realmente me causa uma certa ansiedade, no sentido de que, se isso realmente é aprovado, se isso realmente vai ao STJ e muda o posicionamento do STJ, hoje nós temos grandes devedores no Brasil que não pagam tributos, mas ainda empregam pessoas.
Grandes devedores que mantêm folhas de pagamento, que mantêm funcionários empregados, que mantêm pessoas gerando renda e o mínimo existencial. Então, nesse caso, qual seria o interesse da fazenda? Fechar a empresa? Somente fechar a empresa? Bom, eu vejo que o requerimento de falência continua sendo uma sanção política. Se a fazenda, com todos os meios favoráveis à satisfação do crédito, que é uma lei muito focada no exequente, que é a lei de execuções fiscais, não foi bem sucedida, não vai ser o juízo da falência que vai satisfazer esse crédito. Eu tenho a sensação que esse tipo de pedido é um pedido um tanto quanto, sabe, aquela história que quando você está com raiva, né? Quando você está com raiva, ainda que eu não consiga receber o meu crédito, o que eu quero é acabar com esse indivíduo. É mais ou menos isso. E o Estado não pode agir com raiva. O Estado, ele não deve representar a raiva. O Estado não representa ódio. Então, tirar a empresa do mercado pelo simples fato de ela ser uma devedora, a mim causa estranheza e a mim causa um certo receio, porque teremos aí, sem sombra de dúvidas, com essa decisão sendo confirmada, mais desemprego, menos empreendedorismo. Gabriel, mas você está justificando o sonegador? Não, eu não estou justificando o sonegador. Veja, se houve sonegação fiscal, que seja preso o diretor da empresa. Se houve crime tributário, que sejam presos os responsáveis. Uma coisa é a conduta criminal, a outra é efetivamente eu aplicar uma sanção política para fechar uma empresa porque ela não recolheu tributos. Foge a minha capacidade de entendimento esse tipo de julgado. É uma decisão importante, reconheço que os argumentos são fortes, mas eu ainda fico no posicionamento antigo. Carece a fazenda interesse de agir. Caso contrário, eu tenho uma sensação de como se fosse um justiceiro, né? No sentido de que, olha, eu não vou levar, mas você também vai ficar sem nada. E isso não é postura de Estado. Portanto, tá aí o precedente, é um precedente muito relevante. Se você que me ouve é advogado de área empresarial, direito tributário, fique atento, porque tem que acompanhar esse julgado até o final. Vamos ver o que o STJ vai dizer. E a tendência no sentido do STJ manter essa decisão, a tendência de mudança da jurisprudência do STJ, isso porque o STF já tem entendido em vários julgados pela manutenção da livre concorrência e que a empresa que não paga tributos, ela fere o ambiente concorrencial, mas a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo. Se você que me ouve vai fazer concurso, anota esse julgado, vai ler esse voto, porque com certeza tem chance de cair na sua prova. O voto é muito interessante, o relator é o desembargador Alexandre Lazzarini, foi realmente um voto muito bem estruturado. Por mais que eu não concorde com o resultado, eu tenho que reconhecer que é um excelente julgado, muito bem feito e vale a leitura. Galera, muito obrigado pela participação, pela audiência do Tributologia, que está cada vez maior. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, vamos acompanhar esse julgado e semana que vem tem mais Tributologia. E semana que vem é o Tributologia de Dia dos Pais. Galera, um beijo enorme e até semana que vem. Até o próximo Tributologia. Tchau, tchau, meu povo!